Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa de respostas, o Pergunte Aí. Então, você tem a liberdade de fazer suas perguntas por este número que aparece na tela em vídeos de até 20 segundos, ou, se você não quiser se identificar, por um texto escrito, tá bom? Vamos ver a pergunta de hoje, que é muito interessante, da Camila. Oi, padre, tudo bem? A minha pergunta é a seguinte: como explicar para uma pessoa que o catolicismo é diferente do canibalismo, já que nós literalmente comungamos do corpo de Cristo? Como rebater esse tipo de comentário? Abraços. Camila, essa sua questão ela é muito interessante. Você sabe uma curiosidade que no início da igreja, quando os romanos pagãos começaram a ouvir falar dos cristãos e eles tinham a notícia que os cristãos se reuniam aos sábados à noite para comer a carne do fundador deles, nós fomos acusados de canibalismo. Então essa não é uma novidade não, né? Os pagãos nos acusaram no início de canibalismo. Nós éramos acusados de idolatria, ou seja, de não adorar a César, mas a um Deus estrangeiro que era Jesus Cristo, e também fomos acusados de canibalismo. Qual é a diferença? Porque é isso que você disse e certamente que todos nós que estamos ouvindo pensamos. Nós comemos verdadeiramente o corpo do Senhor e bebemos verdadeiramente o sangue do Senhor. Só que este verdadeiramente, este advérbio, ele indica uma realidade sacramental, ou seja, na Eucaristia, as aparências, os acidentes, como a gente fala em filosofia, permanecem humanos ou na natureza. O pão permanece com cheiro de pão, gosto de pão, textura de pão, a mesma coisa para o vinho. Todavia, a substância, a essência muda. Então, eu tenho o acidente, né, que é a aparência de pão e de vinho, mas muda, a essência é de carne e de sangue. Mas vejam, há uma diferença muito grande. No canibalismo, você come carne morta, você bebe sangue morto, né? Precisa se sacrificar à vítima, né? E aí você come a carne, como acontece em tribos antropófagas e outras culturas. Então, só que no nosso caso é diferente. Nós não comemos a carne de um morto, nós não bebemos o sangue de um morto, mas nós comemos e bebemos a carne de alguém que esteve morto, mas vive. E é por isso que na Eucaristia nós recebemos o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo inteiro, que é verdade, morreu, passou pela cruz, mas está ressuscitado. Então nós não comemos a carne de alguém que morreu, mas nós comemos a carne e o sangue de alguém que está vivo e ressuscitado. E assim recebemos a sua vida. De tal maneira que alguém que pratica canibalismo come a carne morta, mas os cristãos, ao recebermos o sacramento da Eucaristia, nos alimentamos de Cristo inteiro e ele passa a viver em nós. Nós nos tornamos sacrários vivos. Essa é a diferença. Alguém que come a carne de um morto não tem a vida dele em si, mas alguém que come a carne e o sangue do ressuscitado tem o ressuscitado vivo no seu coração. Espero que tenha ajudado. Deus te abençoe.